Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos de novo aqui para nós falarmos um pouquinho mais agora sobre o terceiro módulo, que conforme a gente anunciou, tem a ver com a estrutura da voz e os cuidados que a gente tem com a voz, né? Porque afinal de contas é ela o grande mecanismo que a gente usa para poder ter essa interlocução com a nossa assistência, com aquele nosso ouvinte. Então, a gente quer agradecer vocês mais uma vez estarem nos prestigiando com a sua assistência para esse novo vídeo. Bom, quando se fala de voz, é importante a gente perceber e lembrar que para se comunicar bem nós temos que ter uma boa voz, é verdade. Mas não se deve confundir isso com locução, né, como se fosse um radialista, como se fosse um apresentador. Não, não é esse o ponto. Mas sim uma voz adequada para aquele pronunciamento que nós temos que ter. E para que isso aconteça, a gente precisa evitar certos danos que certos comportamentos nossos podem gerar na nossa própria voz. Então a gente tem alguns cuidados para ter. Mas antes a gente falar desses cuidados, é importante que a gente conheça um pouquinho do mecanismo da voz, desse trato vocal, como que ela surge, como é que a nossa voz é produzida. Então a gente vai entender um pouquinho dessa estrutura vocal e desse trato vocal, que é um conjunto de fatores que acabam então gerando aquela voz que você escuta. Bem, então vamos lá. Como que a voz ela é produzida? Tudo começa nos nossos pulmões. Os pulmões. Então, quando você enche de ar esse pulmão, e aí esse ar começa a subir, ele vai encontrar aqui a nossa laringe, né? Que é aqui no nosso meio da garganta aqui. Na laringe existem duas membranas em lados opostos, que elas são conhecidas como as pregas vocais. Pregas vocais são, né, duas membranas opostas. Então são essas pregas vocais que elas produzem o som. Mas nesse primeiro estágio não é o som que a gente escuta, não é aquele que sai da boca. Ele é, por enquanto, uma potência de ar, ok? Para produzir a fala propriamente dita, aí entram os músculos do trato vocal. O que eles fazem? Eles enrijecem, aqui assim você trabalha, ele enrijece a sua corda vocal e a sua corda vibra. Sua corda vocal ela vibra. Se ela vibrar mais esticada, ela vai gerar um som agudo, um som mais fino. Se a corda vocal trabalhar mais relaxada, aqui assim, ó, mais tranquila, ela vai gerar um tom mais grave. Então, eu vou fazer um exercício para vocês aqui, ó. Eu vou fazer o enrijecimento da minha corda vocal e aí depois o inverso. A gente relaxa ela para a gente exemplificar para vocês. Então, nós vamos fazer, eu vou ler a frase aqui, e aí eu vou fazer esse tom, né, mais enrijecido. Na laringe existem duas membranas em lados opostos, conhecidas como pregas vocais. Note, saiu um tipo de som. Agora eu vou fazer a leitura dessa mesma frase com a minha voz um pouco mais relaxada. Na laringe existem duas membranas em lados opostos, conhecidas como pregas vocais. Tem diferença? Claro que tem diferença. Então, veja que a tensão que você emprega no teu corpo, transmitido para esse trato vocal, ele impacta. Se a tua voz vai sair fininha, esganiçada e às vezes quase sumindo, ou uma estrutura mais relaxada, onde a voz ela consegue fluir melhor. Bom, saindo então da laringe, esse som ele chega na parte superior aqui, que nós chamamos de trato vocal, de fato. Ele é um conjunto que envolve a boca, porque é nela que vai produzir o som que a gente fala. E nesse conjunto aqui existe a cavidade nasal, que ela impacta bastante, o céu da boca, que ele serve para reverberar o som que a gente acaba transmitindo, a nossa língua, que dá essa modulação também,
A formação dos dentes, ele impacta, porque às vezes certos lugares do nosso dente passam ar e dá um chiado maior. Então acaba que ele impacta também. A formação dos lábios, parece que não, mas sim. Um lábio um pouco mais viçoso ou mais fino, são anatomias que acabam contribuindo para um tipo de voz que sai. E o nosso maxilar inferior, a posição dele também. Se ele é um pouco mais retraído, um pouco mais para frente, se ele é um pouco mais largo, um pouco mais estreito, toda essa anatomia, esse conjunto somado, ele vai dar as nuances do som que cada um produz. O som e a voz que cada um produz. É por isso que se nós tivermos o trato vocal todo bem formado e nós trabalharmos a questão nossa, né, de rigidez sim ou não, a gente pode ter um resultado da voz que acaba saindo. O contrário é verdadeiro. Se houver alguma anomalia na nossa formação, às vezes física mesmo, né, pode acontecer que a gente tenha dificuldade com o tipo de voz que sai e a articulação daquilo que se fala. Ok? Então, assim, conhecendo a nossa estrutura do trato vocal, a gente vai entrar agora num tópico interessante, como que a gente melhora a qualidade da voz. Como que a gente melhora a qualidade da voz. Veja só, é importante a gente destacar que cada indivíduo é um. Tanto que a gente falou aqui que a anatomia de cada um do rosto é uma. Então, cada um vai ter talvez ali o seu tom de voz. Aqui, né, uns naturalmente vão ter a voz mais grossa, uns vão ter a voz mais fina. É curioso, mas é verdade, a gente já percebeu, eu já vi várias vezes, acho que você também já deve ter visto. Às vezes você olha uma pessoa lá de 1,98 m de altura, né? E aí você ainda não ouviu aquela pessoa, mas você já faz um quadro mental dela de que ela tem uma voz potente. E quando ela abre a boca, sai uma voz fininha. Aí você meio que, puxa, o contrário, tem uma pessoa lá, às vezes um rapazinho, né? Talvez um senhor, um jovem senhor, 1,55 m. 1,55 m. E aí o que você espera? Isso aí, uma voz fraquíssima, né? Aí ele começa a falar, e aquele vozeirão que sai. Então, assim, cada um é cada um nessa questão, né? Então, não tem como a gente definir. A anatomia, a concepção, esse conjunto acaba dando o tom, né? O tom harmônico da nossa voz. Bom, é importante quando se fala de qualidade da voz, desenvolvimento da voz, é que cada um tem que desenvolver a sua voz. Por que estamos falando que tem que desenvolver a sua voz? Porque, como falamos no vídeo anterior, alguns tendem a imitar alguém. Imitar uma pessoa. E pasmem, talvez queira imitar até a voz da pessoa. Mas aí, essa apresentação ela vai acabar soando como algo desnatural. Uma imitação. Isso pode comprometer a apresentação porque vai ser facilmente percebido. Então, a questão é aplicar certas técnicas que estes oradores experientes usam não é o problema. O problema está em imitar quase que 100% os trejeitos e mecanismos, né, maneirismos daquela pessoa que aquele orador aplica nas suas apresentações e você fazer o mesmo. Vocês devem conhecer, com certeza já viram, o Cortella. Ele tem uma forma de proferimento. Ele dá aquela esticada na frase, na última palavra lá, né? É legal, é pitoresco, aquilo lá é dele. Uma forma de abordagem, de apresentação que ele desenvolveu. E tantos outros têm as suas formas. Então, assim, se eu pegar e começar numa apresentação, fazer aquela mesma coisa, o que vai acontecer? Na hora vão sacar que eu tô
imitando a pessoa. Que não está sendo eu naquele proferimento. Então, assim, legal, certas características você pode até de repente usar, né? Mas não fazer da pessoa um objeto de imitação. Porque aí não vai acontecer o objetivo que você imagina. Porque daí a assistência vai perceber e a assistência vai desfocar da sua matéria, vai desfocar, vai prestar atenção mais em você, na próxima pronúncia que você vai dar, se é igual ou não é a da pessoa, e aí acaba que se perde. Você já não, você perdeu a mão, você não está mais com a assistência acompanhando você e não vai ficar uma apresentação autêntica. Então, voltamos ao ponto, né? Como a gente pode fazer para melhorar a nossa voz? Vamos verificar alguns pontos aqui. O primeiro deles tem a ver com a respiração e o relaxamento muscular. É verdade. Olha, para a correta projeção da voz, projetar a voz, você precisa que tenha uma forte corrente de ar nos seus pulmões. Então, às vezes, uma respiração fraca, superficial, só aqui na área das vias aéreas superiores aqui, onde você não enche os pulmões, você vai ter uma respiração fraca, pouco potente. Então, você precisa, de fato, relaxar os músculos e respirar fundo. Sem fazer esse exercício, a sua voz ela vai poder sair então fraca e você não vai ter fôlego para concluir sentenças maiores. Você vai acabar. Você já tentou fazer cantar num karaokê uma nota esticada de uma música e a tua voz não chegou até o final? Por quê? Porque não tinha fôlego para isso. Você não teve a potência do ar que precisava ter para chegar no final daquela nota. Então, nas sentenças mais longas de um proferimento vai acontecer a mesma coisa. Você está numa linha de raciocínio. Aí, de repente, você percebe que ainda tem lá mais umas 3, 4, 5 palavras para concluir, mas a tua voz já está sumindo. Então, você tem que saber controlar isso, tá? Dar potência para o teu pulmão. Num exercício bem simples, você vai notar se você está puxando realmente o ar ou não. Veja, quando você puxa o ar de fato, a tua caixa torácica aqui, ó, ela tem que dilatar. Ela tem que dilatar. E também o teu abdômen dilata, porque você puxou o ar. Então, não sei se é possível notar daí, né, da câmera, mas a gente vai fazer um pequeno exercício. Olha só, nossos ombros, eles têm que ficar um pouquinho para trás, assim. Quando você puxar aqui, naturalmente aqui vai ter que... Ó, eu estou segurando aqui, não desceu para o abdômen. Mas ficou nas vias superiores, tá vendo? Aqui não tenho resistência para chegar até uma nota muito mais longa ou sentença longa. Agora, se eu puxar de fato, vai dar capacidade para o meu pulmão. E quando isso acontecer, você também pode controlar a quantidade de ar que você vai liberando do teu pulmão para a capacidade de fala. Para você também não liberar todo o ar de uma vez só. Existem alguns exercícios de fonoaudiologia que é bom. Então, se você de repente quiser pesquisar algumas técnicas de fono, é bom para você de repente fazer um exercício antes de entrar em cena, antes de entrar na tua apresentação, fazer o exercício, né, de captação de ar. E aliás, diga-se de passagem, a captação de ar é um exercício calmante também, tá? Quando você respira e solta 3, 4, 5, 6 vezes, esse movimento ele é relaxante. Então você vai conseguir, além de dar potência para o teu pulmão, você também vai conseguir relaxar um pouquinho mais para entrar na tua apresentação. Ok? Bom, com respeito a relaxar os músculos, quanto mais tensionados estiverem os músculos do corpo, mais agudo o som vai sair. É aquilo que a gente falou antes, aquele exemplo que a gente deu antes, né? Se tiver muito contrito, né? Se tivesse muito esticada a corda vocal, muito tensionada, vai sair um som mais fino. Se eu tiver com a corda vocal mais relaxada e todo o meu trato vocal também, aí eu vou ter uma qualidade de voz melhor.
Por isso é importante todo esse conjunto ele estar descontraído. A grande questão é que você já fica nervoso antes da apresentação, você já entra contraído para apresentar. E aí tem um problema, você vai dizer, pô, mas como é que eu vou relaxar se eu já estou nervoso, eu já estou tenso? Nós temos que ter o ponto de vista correto das coisas. Então, primeiro, a questão física e anatômica, você precisa trabalhar a respiração, relaxar os teus músculos, dar uma equilibrada nessa questão. Mas a segunda questão está aqui, ó, na cabeça. Por que na cabeça? Porque se você vai entrar numa apresentação já com o teu pensamento negativo e inseguro, fatalmente você vai entrar tenso. Fatalmente todo o teu corpo vai entrar tenso naquele proferimento. E aí é maxilar que trava, é voz que não sai, raciocínio que não acompanha, olha, vira do avesso. E aí fica complicado para você gerenciar isso. Então você tem que trabalhar isso antes, relaxar antes. Quando você vai entrar em cena, você tem que lembrar que a assistência está esperando por você, mas ela não sabe o que você preparou. Quem domina, quem tem a matéria na mão é você. Eles estão ansiosos para te ver, mas eles não sabem o que você preparou. Então, quem domina a matéria, quem vai poder jogar com ela é você. Então, fica tranquilo, fica seguro. Se você preparou bem, claro que você tem que ter se preparado bem. Se você está dominando a matéria que você preparou, vai na boa. Entra, relaxa. Por quê? Porque daí, à medida que você vai proferindo, falando, claro que os primeiros minutos sempre são tensos. É fato. Vai ser tenso mesmo. Todo mundo tem dificuldade naqueles primeiros 5 minutos de proferimento. Mas a partir dos 5, 7, 10 minutos, se não sei quanto tempo vai ser de repente a parte que você vai fazer, né, o discurso, o proferimento que você vai ter, se é vários gráficos, se é uma apresentação de um projeto, se é apresentação para o investidor, não sei o que é, né? À medida que você vai se soltando, se ambientando com a matéria, se ambientando com o teu público, a tendência é que você consiga falar melhor e com mais tranquilidade. E aí você vai perceber nitidamente que o teu proferimento também mudou para melhor. Tá certo? Agora, existem alguns problemas vocais que eles às vezes têm que ser tratados de modo individual. É verdade. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa naturalmente tem uma voz fraca, retraída, fina, não é potente. É importante a gente diferenciar que uma voz suave, ela não significa que seja uma voz fraca. Voz suave não é a mesma coisa que voz fraca. Uma apresentação de um orador com uma voz suave, mas aonde ele tem, modulação, nuances harmônicas, ele de repente interpreta personagens, ele muda o tom dessa voz, muda para aquela outra voz, ele dá o tempo certo da fala. É gostoso de ouvir. É gostoso de ouvir. Então, quando isso acontece, o proferimento dele, a apresentação que ele fez, passou tão rápido que a gente não viu. E é uma voz suave. Uma voz suave. Então, assim, veja como, por mais que você não tenha uma voz muito forte, muito potente, você pode trabalhar isso. Modulação e apresentação da matéria. Nós vamos ter para frente módulos que vão entrar, direto nesse assunto. Tá bom? Então, alguns exercícios são bons para fazer. Vamos lá. Dormir bem. O aspecto do sono, do relaxamento das cordas vocais também é importante, tá? Então, dormir bem na noite anterior vai contribuir para que você tenha uma voz melhor. Se há algum aspecto de inflamações, infecções, vai ter que tratar isso antes, né? De preferência para que você chegue naquela semana lá com a tua voz 100%, tá bom? E tem certas coisas que é bom evitar. Por incrível que pareça, o café, ele impacta na voz.
Você já ouviu falar nisso? Para mim também foi uma novidade. Mas o café, ele realmente impacta. Por quê? Porque a cafeína, ela estimula o refluxo gastroesofágico. E quando esse metabolismo acontece, pode impactar para nós, porque pode mudar a textura da saliva. E mudando a textura da saliva, pode atrapalhar a dicção. Então, de repente, é bom, um pouco antes do teu proferimento, você evitar consumir o café. A matéria explica também que o chocolate, leite e derivados podem provocar a mesma reação da alteração da saliva, alterar também a tua dicção. Uso do cigarro para os fumantes, né? Cada um tem a sua escolha, obviamente, e não há que a gente falar aqui sobre isso. Mas o fato é que o cigarro, ele não contribui para uma boa qualidade da voz, por razões bem óbvias. A primeira delas é que com o tempo, de fato, ele vai danificando essas pregas vocais mesmo. E de uma maneira mais imediata, algumas pessoas, ao fumarem, acabam formando, né, produção de pigarro, que é aquela irritação constante na garganta, e ela constantemente tem que limpar a garganta. E toda vez que ele está num proferimento, numa apresentação, agora é hora de apresentar aquele resultado legal, o que você faz? Quebrou, né? Já quebrou a apresentação. Mas aí você retoma. E vamos lá, e tá proferindo agora, vamos. Só um pouquinho. Você imagina se eu ficasse assim a cada 15 minutos, aqui a cada 5 minutos? Você não ia nem ter condições de acompanhar a linha de raciocínio aqui. A todo momento eu estou interrompendo o meu próprio ferimento com... Não dá, né? Então, importante cuidar disso, tá? O que a gente consome antes, dormir bem a noite anterior, exercícios vocais, exercício de respiração, para que você possa melhorar a tua qualidade de voz. Alguns falam a questão de gelado sim ou não, quente sim ou não. Bom, isso é uma questão que tem que olhar clinicamente, que impacta para cada um, né? Exercícios de fonoaudiologia, é bom você pesquisar e de repente colocar em prática alguns para ajudar você lá no dia do teu proferimento. Existe uma outra questão que é anatômica mesmo, que é a questão da nossa voz nasal. Note que a nossa fossa nasal, esta parte que interliga com a nossa garganta, ela também tem um fluxo de ar. Note que quando você respira, ainda que seja por aqui, você sente que esse ar passa pela sua garganta, obviamente, ele passa por aqui. Então, quando o ar também sai, essa fossa nasal ela tem uma questão anatômica que ela ajuda também nessa questão de proferir, da saída da voz. Então, existem dois casos em que a voz nasal, ou aquela voz mais fanha, já viu como é que um fanho fala? Realmente né, sai abafado demais, assim, né? Já viu? Por quê? Porque aí existe uma questão, às vezes, ela é clínica, ela é anatômica. Então, quais são os problemas? Bom, uma razão é que a pessoa ela tem a questão da deformidade. Ela tem necessidade, então, de fazer uma... Ô, pessoal, tem um helicóptero passando aqui. Acho que já está resolvido. Então, quando a pessoa tem essa obstrução nasal aqui, esse fluxo de ar não ocorre de forma natural. E daí acaba que essa voz ela não sai harmônica, né? Ela sai abafada, ela sai fanhosa, literalmente falando fanhosa, né? E aí acaba que prejudica. Então, às vezes, a pessoa tem que fazer uma cirurgia, ela tem que fazer aqui as adenoides, né? Uma cirurgia aqui para talvez ter que mexer com isso, para liberar esse fluxo de ar. Mas aí ela tem que consultar um médico e avaliar se é o caso. Não rara tensão vocal, deixar muito tensionado as nossas cordas vocais também fazem isso. Por quê? Porque o nosso músculo ele fica tão enrijecido
que essas fossas nasais, essas vias nasais, elas também se contraem, impedindo naturalmente a passagem do ar. Então é por isso que em alguns casos, seja por tensão, seja por questão anatômica mesmo, a pessoa ela vai ter uma voz fanhosa e mais fraca, consequentemente. Mesmo assim, né? Eu não vou fazer cirurgia nenhuma para tirar aqui o que tem aqui. Então, quanto mais exercício para você, no seu caso, melhor. Relaxamento e exercício para que você possa controlar a saída, né, a entrada de ar, fluxo de ar, porque é esse conjunto que vai dar assim a sua potência de voz. Quando você faz então algum tipo de exercício vocal, tem uma boa respiração, tensiona de forma correta, desenvolve ali a visão correta do teu público, que é onde você vai entrar assim para apresentar e tentar controlar esse nervosismo, há uma grande chance de você desenvolver bem e projetar bem a sua voz. E lembramos então, não é a questão aqui de ter voz de locutor, não. Não é essa a questão, né? Tendo uma articulação boa, a gente vai falar sobre isso para frente também. Uma articulação boa e fazendo com que esse exercício relaxe você, há uma chance grande de você conseguir ter sucesso na apresentação, levando em conta o quesito voz. Tá? Uma voz bonita ajuda? Ajuda. Mas não é o que define a qualidade da sua voz. Tá certo? Muito bom, pessoal. Obrigado a vocês pela presença hoje aí. Nós vamos ter então no próximo módulo, desenvolva a sua leitura e aumente o seu vocabulário. Tema importante. Esse é o tema do próximo módulo. Até mais.